Olá, senhores. Bora aí com uma questãozinha de eletrostática. Olha só. Três esferas pontiformes eletrizadas com cargas elétricas Q1 igual a Q2, que é mais Qzão, e a Q3, que é menos 2 Qzão, estão fixas e dispostas sobre uma circunferência de raio R e centro C, em uma região onde a constante eletrostática é igual a K0, conforme representado na figura. Considere VC o potencial elétrico e EC o módulo do campo elétrico lá no ponto C, ou seja, resultante devido às três cargas. Ele quer saber o valor de VC e EC. Ele quer, respectivamente, o potencial resultante e o campo elétrico resultante. Eu vou inverter, eu vou começar pelo campo, tudo bem? Então, olha só. Para a gente poder calcular o campo elétrico que uma carga é capaz de gerar num determinado ponto, a gente usa essa expressão. É a constante eletrostática vezes o módulo da carga elétrica, da quantidade de carga elétrica, dividido pela distância do centro da carga até o ponto onde você quer calcular o campo elétrico resultante. E lembrar que na carga positiva o campo sai da carga, né? O vetor campo elétrico é de afastamento. E na carga negativa o vetor chega nela, né? Então o campo é de aproximação para a carga negativa. Então vamos lá. A carga 1 é uma carga positiva. Portanto, ela gera um campo elétrico indo de 1 para C, ó, nessa direção e sentido aqui. E eu vou falar que tem um valor E1, que eu vou chamar de E, que eu iria calcular o valor, e eu vou chamar de E, esse valor resultado. A carga 2 também é positiva, portanto gera campo de afastamento, então percebo que o campo vai ser no sentido contrário ao E1. E, como a carga Q2 tem o mesmo valor de carga que Q1, e está à mesma distância R' do centro C, se o E1 vale E, é porque o E2 também vale E. Certo ou não? Espera lá. Eu tenho E puxando para um lado, E puxando para o outro, eu percebo que essas duas vão se anular. Então a gente pode esquecer esses dois vetores, tá? Eles não vão gerar nada no ponto C. Eles vão gerar, mas a ação dos dois juntos dá uma resultante zero. Ou seja, continua sendo o que tinha antes delas agirem ali, certo? Já a carga Q3, ela é uma carga negativa. E ela vai gerar um campo, então, ó, apontando para ela. Nossa, peão, por que você está pegando e deixando o vetor maior agora nesse E3? Meninos, porque obviamente que a distância dela até o centro da circunferência é o mesmo, vale R', porque a carga 3 é uma carga, um ponto da circunferência, e o centro Czão é o centro dessa circunferência, né? Então a distância é a mesma, R'. Só que a carga dela é o dobro da carga em módulo, né? É o dobro da carga de Q1 e Q2, então ela gera um vetor maior. E esse E3, obviamente, vai ser o nosso resultante. Então, olha só. O campo elétrico lá no ponto C, o resultante, tá? Ele vai ser exatamente o campo elétrico gerado pela carga 3. E nós vamos calcular como? É a constante do meio, que ele chamou de K0. O módulo da carga Q3, o módulo da carga Q3 vai ficar 2 vezes Qzão. E tudo isso dividido pela distância, que é o R' ao quadrado. Então, nós vamos poder afirmar que a alternativa que traz no segundo valor, porque ele está pedindo em segundo lugar o campo elétrico, né? Vai ser 2 vezes o K0 vezes o Qzão dividido pelo R' ao quadrado. Esse é o segundo valor que você tem que encontrar nas suas alternativas aí para quem se interessou por essa questão, certo? E o potencial elétrico? Bom, vamos lembrar, potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá? E aí, para a gente poder calcular o potencial elétrico, a gente calcula por K, Qzão sem módulo. Então agora, se a carga é positiva, vai gerar um potencial positivo. Se a carga é negativa, vai gerar um potencial negativo. E dividido pela distância D. A distância D está elevada ao expoente 1 agora para nós, tá? E ó, qual que é a diferença entre campo e potencial? Vamos lá, o campo é a capacidade que a carga tem de gerar força para cada coulomb de carga que você coloca no ponto. Um exemplo. Vamos supor que a carga Q3 sozinha gerasse lá no ponto C um campo valendo 10 newtons por coulomb. Pronto. Ela consegue gerar 10 newtons de força a cada coulomb de carga que você colocar naquele ponto C. Se eu colocar um coulomb de carga, a força que aparece entre ela e a carga Q3 é 10 newtons. Se eu colocar uma carga de 2 coulombs, 20 newtons e assim por diante. E se eu soltar, essa carga pode se aproximar da Q3 ou se afastar, dependendo se for mesmo sinal ou sinal contrário, né? Já o potencial é a capacidade que a mesma carga tem, só que de gerar energia em cada coulomb de carga.
Então, se eu falar que ela gera, por exemplo, 5 joules de energia, 5 volts, né, de potencial, eu estou falando que ela gera 5 joules de energia para cada coulomb de carga. Se eu colocar um coulomb de carga, ela adquire 5 joules, 2 coulombs, 10 joules. Ah, bem, o que ela faz com essa energia? Energia cinética. Ela vai transformar a energia potencial elétrica em cinética. Se você soltar a carga, ela não vai ou se aproximar, se for em sinais opostos, ou repelir, se for sinais iguais, ela se movimenta. Então, o potencial é a capacidade que essa carga tem, a geradora, de gerar energia para cada coulomb de carga que é colocado no ponto. Bom, no caso, ele quer saber o potencial resultante no ponto C. Então, olha que interessante. A carga Q1 vai gerar aqui no ponto C um potencial que eu vou chamar de V, que vai ser positivo. A carga Q2 vai gerar aqui no ponto C um potencial também positivo, e eu também vou poder chamar de V. Por quê? Porque eu sei que a constante eletrostática é a mesma para Q1 e para Q2. A carga Qzão é a mesma para Q1 e para Q2. E a distância que elas estão do centro também é a mesma, que é o raio da circunferência. Então, na hora que eu faço essa conta, eu vou achar o mesmo valor, tanto para o potencial da Q1 como para o potencial da Q2. Por isso que eu vou chamar da mesma letra. Já a carga Q3, ela gera também um potencial elétrico lá no ponto V. Só que, como ela é negativa, o potencial que ela vai gerar é negativo. A constante eletrostática do meio é a mesma, a distância que ela está do centro é a mesma, só que a carga dela não é a mesma, né? A carga dela é o dobro da carga de Q1 e Q2. Então, se Q1 e Q2 geram um potencial V, tendo uma carga Qzão, a Q3, com a carga 2Qzão, que é o dobro, ela vai gerar o dobro de potencial, ou seja, 2V. Então, aqui, meninos, para a gente poder achar o potencial resultante no ponto C, nós vamos somar o potencial gerado pela Q1 mais o potencial gerado pela Q2 e mais o potencial gerado pela Q3, que nesse caso vale menos 2V. E aí a gente descobre que o potencial elétrico resultante lá no ponto C, gerado pelas 3 cargas, vale 0. O que duas geram de positivo, a outra gera de negativo de forma a anular. A resposta que vocês estão procurando, a alternativa correta, é a que traz primeiro este valor e, em segundo, este valor para nós aqui. Beleza, meninos? Grande abraço a todos e até a próxima.